Salve pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Reginaldo de Física 1. Estou passando por aqui mais uma vez para darmos continuidade ao tema termologia. E o assunto de hoje é a parte de gases perfeitos. É um assunto extremamente importante para que possamos compreender o nosso próximo tema, a parte de termodinâmica. Na aula de hoje, nós vamos relacionar as três variáveis de estado de um gás perfeito, que é a pressão, o volume e a temperatura, apresentando também a equação geral dos gases perfeitos, que rege as transformações gasosas. Quais são as transformações gasosas importantes neste assunto? A transformação isotérmica, a transformação isovolumétrica e a transformação isobárica, apresentando também quais são as condições para que um gás seja considerado perfeito. Espero que vocês gostem da aula. Então vamos lá, pessoal, nossa aula de gases perfeitos, que também podem ser denominados de gases ideais. Muito bem. Em que condições um gás pode ser denominado perfeito ou ideal? Existe um modelo de gases perfeitos de tal forma que um gás, para ser tratado como um gás ideal, deve obedecer a este modelo. Qual é o modelo? Então vamos a ele. Dê uma olhada, por favor. Modelo de um gás perfeito. Um gás, para ser considerado perfeito, nós devemos atribuir a ele grande compressibilidade e capacidade de expansão. Por não apresentarem um volume fixo, os gases ocupam o volume do recipiente que estão confinados. Então, um gás perfeito possui grande capacidade de se expandir e também de se contrair, tendo a tendência de ocupar todo o espaço que lhe é oferecido. Os gases, para serem considerados perfeitos ou ideais, eles são miscíveis entre si em qualquer proporção. Independentemente das quantidades de massas gasosas, os gases perfeitos podem se misturar sem nenhum problema. Os gases são formados por partículas que apresentam grande liberdade de movimentação de modo desordenado e contínuo. Quer dizer, as partículas de um gás se movimentam de forma completamente aleatória, sem nenhum sentido preferencial, desordenado e ao mesmo tempo contínuo. Quanto maior for o número de choques realizados pelas partículas do gás em um recipiente, maior será a pressão exercida por este gás contra as paredes do recipiente. Aí nós temos que interpretar a consequência das colisões das partículas de um gás contra as paredes do recipiente, aumentando ou diminuindo a pressão. Se as colisões forem mais intensas e mais frequentes, a pressão é maior. Se as colisões forem menos intensas, a pressão será menor. A colisão entre as partículas são perfeitamente elásticas, sem perda de energia cinética. Quer dizer, quando ocorre uma colisão entre as partículas de um gás ideal, de um gás perfeito, a energia cinética que essas partículas possuem antes e após a colisão são iguais, ou seja, conservação da energia cinética. As colisões são perfeitamente elásticas, não ocorrendo perda de energia cinética durante as colisões entre as partículas de um gás perfeito. As forças de atração intermolecular são consideradas desprezíveis, garantindo toda essa liberdade das partículas dentro de um sistema que contém um gás ideal ou um gás perfeito. Ou seja,
a força de atração intermolecular são consideradas praticamente inexistentes, garantindo tudo isso que nós lemos acima: a expansibilidade, a compressibilidade, a colisão das partículas contra as paredes do recipiente que contém o gás, a tendência do gás em ocupar todo o território que lhe é oferecido. Essa liberdade toda é devido à atração intermolecular serem consideradas praticamente o quê? Desprezíveis. Ok? Observação importante: os gases reais se comportam como gases ideais quando em regimes de baixas pressões e altas temperaturas. Então, se você pegar um gás real no seu dia a dia, se nós diminuirmos a pressão e aumentarmos a temperatura desse gás, à medida que isso vai ocorrendo, os gases reais se comportam exatamente como se fossem gases ideais, ou seja, eles se comportam como se fossem gases perfeitos. Ou seja, um gás real a uma baixa pressão e a uma alta temperatura se aproxima de um comportamento ideal. Tudo bem, pessoal? Dando sequência à nossa aula, quais são as variáveis de estado que identificam o comportamento de uma massa gasosa? São 3 variáveis de estado: a pressão, o volume e a temperatura. A pressão de um gás é a consequência das colisões de suas partículas contra as paredes do recipiente. O volume de um gás ideal, é o volume do recipiente que o contém. O gás, devido à sua expansibilidade e compressibilidade, ele tende a ocupar todo o território que lhe é oferecido. O volume de um gás é o volume do recipiente que contém o gás. Temperatura. A temperatura de um gás está relacionada com o grau de movimentação de suas partículas. Nós aprendemos que quanto maior a temperatura de um corpo, maior é o estado de agitação das partículas deste corpo. Quanto menor for a temperatura de um corpo, menor é o grau de movimentação das partículas desse corpo. Ok? Então, pessoal, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura se relacionam através da seguinte equação: equação de estado de um gás, equação de Clapeyron, a equação mais importante dos gases perfeitos. É uma equação que relaciona as 3 variáveis de estado: a pressão exercida pelo gás, o volume por ele ocupado e a sua temperatura. A equação de Clapeyron, escrita da seguinte forma: PV igual a nRT, onde nós temos aqui as 3 variáveis de estado. Nós temos aqui a pressão exercida pelo gás, nós temos o volume por ele ocupado e nós temos a temperatura em que o gás se encontra. O N, pessoal, nesta equação é o número de mols do gás que expressa a quantidade de massa gasosa, por exemplo, no interior de um recipiente. Recordando lá, da parte de química, que o número de mols de um gás é determinado pela massa do gás dividido pela sua massa molar. Eninho é eminho sobre emão. E o R é a constante universal dos gases perfeitos. A constante universal dos gases perfeitos, o R, é expressa com os seguintes valores numéricos: 0,082 atm vezes litro sobre mol Kelvin. Então aqui tem um vezes, tá? Então, atm vezes litro sobre mol Kelvin. Observe então, pessoal, que essa unidade 0,082 você utiliza quando você trabalha com a pressão em atm e o volume em litros, ok? Aí a constante será dada por R igual a 0,082 atm litro sobre mol Kelvin. Se você trabalhar com a pressão em Pascal no sistema internacional
e o volume em metro cúbico no sistema internacional, aí a unidade do R passa a ser 8,31 joule por mol Kelvin. Ok, pessoal? Então, a constante 0,082 é quando você trabalha com a pressão em atm. E o volume em litros. O outro valor da constante R, 8,31, é quando você trabalha com a pressão em pascal e o volume em metro cúbico. Tudo bem? Bom, na grande maioria dos exercícios, não todos é claro, normalmente a gente trabalha com essa unidade para o R, 0,082 atm litro mol Kelvin. Então está aí a equação de Clapeyron, equação mais importante do estudo dos gases perfeitos, pois ela relaciona as três variáveis de estado que definem o comportamento de um gás. É a pressão, o volume e a temperatura, onde N é o número de mols da massa gasosa e R é a constante universal dos gases perfeitos. Dando sequência à nossa aula, Lei Geral das Transformações Gasosas. Muito bem. Considere uma massa gasosa evoluindo de uma situação inicial, onde a pressão é P1, o volume inicial é V1 e a temperatura inicial é T1, para uma situação final, onde a sua pressão será P2, seu volume será V2 e sua temperatura será T2. Então vamos lá. Quando nós temos um gás sofrendo uma transformação, observe que nós temos o estado 1, né? Onde nós temos o gás no interior de um recipiente, de tal forma que esse gás exerce uma pressão P1 a uma temperatura T1 dentro de um volume V1. Esse gás irá sofrer uma transformação, evoluindo do estado 1 para o estado 2, onde nós teremos uma variação em sua pressão, uma variação em sua temperatura e uma variação em seu volume. Considere que nós temos a mesma quantidade de mols, a mesma massa gasosa nas situações 1 e 2, ou seja, o número de mols permaneceu o quê? Constante. Ok? Então nós podemos escrever na situação P1, V1 é igual a nRT1, equação de Clapeyron. Podemos escrever na situação 2, P2, V2 igual a nRT2. Observem que o nR da primeira situação é o mesmo nR da segunda situação. Haja vista que o número de mols é constante e o R é a constante universal dos gases. Quem é o nR na primeira situação? É P1, V1 sobre T1. Quem é o nR na segunda situação? P2, V2 sobre T2. Então nós podemos igualar P1, V1, T1, um P2, V2, T2 e chegamos então na famosa equação da Lei Geral dos Gases Perfeitos que rege as transformações gasosas. P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2, onde P1 representa a pressão inicial do gás, V1, volume inicial, T1, temperatura inicial, P2, pressão final, V2, volume final, T2, temperatura final do gás, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, Lei Geral dos Gases Perfeitos, que relaciona as variáveis de estado na situação inicial e na situação final. Ok? Dando sequência à nossa aula, nós temos as transformações gasosas. A primeira delas, muito importante, é a transformação isotérmica, também chamada de Lei de Boyle. Bom, na transformação isotérmica, a temperatura do gás se mantém constante. Neste caso, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então dê uma olhada. Aqui nós temos a Lei Geral dos Gases Perfeitos que rege as transformações gasosas.
P1V1T1 igual a P2V2T2. Numa transformação isotérmica, o gás sai de uma situação inicial, sofre uma transformação indo até uma situação final, de tal forma que a temperatura inicial T1 é igual à temperatura final T2. Então a gente pode cancelar. Chegamos aqui, ó, nessa expressão de uma transformação isotérmica. P1V1 igual a P2V2. Isso aqui mostra que a pressão e o volume, ó, são determinadas por um produto, são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, numa transformação isotérmica, quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando a pressão diminui, o volume aumenta na mesma proporção. Então, P1V1 é igual a P2V2. Relação inversamente proporcional entre a pressão do gás e o seu volume. Então, nós temos aqui uma situação, ó, onde um recipiente contém um gás. Aqui na figura 1, nós estamos percebendo o seguinte, que o gás vai manter a sua temperatura constante, não vai mudar de temperatura. Empurrando a tampa para baixo, observe então que a pressão está aumentando, ok? Se está aumentando a pressão, o que está acontecendo com o volume? Está diminuindo. Ao empurrar a tampa para baixo, você está pressionando o gás, aumentando a pressão. Não é verdade? Aqui, ó, estou empurrando a tampa para baixo, aumentando a pressão interna. Automaticamente, o que vai acontecer com o volume do gás? Vai diminuir. Então, o aumento de pressão ocasionou uma diminuição no volume do gás. Quer dizer, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, né? Então, transformação isotérmica, a temperatura permanece constante, variando apenas pressão e volume. Então, nós podemos representar isso num gráfico da pressão pelo volume. Esse gráfico aqui na parte de gases, ele é muito importante, tá, pessoal? O gráfico da pressão pelo volume, ele é denominado lá na termodinâmica de diagrama de Clapeyron. É a representação gráfica da pressão de um gás variando em função do seu volume. Observe aqui, ó, que nós temos a curva que representa essas duas grandezas inversamente proporcionais. Dê uma olhada que quanto maior a pressão, menor é o volume. A uma pressão de 2 atm, o volume do gás é de 600 ml, tá vendo? A uma pressão de 4 atm, o volume do gás é 300 ml. Quer dizer, nós dobramos a pressão, então o volume diminuiu pela metade. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumentando a pressão para 6, o volume diminui para 200, tá vendo? À medida que você vai aumentando a pressão, o volume vai diminuindo. Aí você vai construindo essa curva que representa aqui, ó, a pressão e o volume sendo consideradas grandezas inversamente proporcionais. Essa curva aqui é uma hipérbole, tá certo? Bom, dê uma olhada aí que essa curva ela tem um nome. Ela é chamada de isoterma. Se você pegar aqui qualquer ponto dessa curva e determinar a sua temperatura, usando, por exemplo, a equação de Clapeyron, você vai determinar que a temperatura em qualquer ponto dessa curva, para qualquer par de pressão e volume, terá o seu valor constante. Então aqui nós temos iso, igual temperatura. Isoterma é uma curva onde a temperatura apresenta com o mesmo valor em qualquer ponto dessa curva. Está aí a transformação isotérmica, lei de Boyle. Muito importante essa transformação na parte de física, principalmente lá no tema termodinâmica, que nós vamos aprender mais adiante. Uma outra transformação gasosa importante é a transformação isovolumétrica, ou isocórica ou isométrica, também conhecida como lei de Gay-Lussac. Então nós temos aqui, transformação isovolumétrica é uma transformação onde o volume do gás se mantém constante, pessoal. Neste caso, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais.
Então vamos dar uma olhada. Aqui nós temos a Lei Geral dos Gases, que rege as transformações gasosas. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Quando o gás sofre uma transformação do estado inicial para o estado final, uma transformação isovolumétrica, o seu volume se manterá constante. Então o volume inicial é igual ao volume final. Então a gente pode cancelar isso. O que vai sobrar? Vai sobrar isso daqui, ó. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Mostrando que numa transformação isovolumétrica, mantendo-se o volume constante, a pressão e a temperatura são consideradas grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se a pressão aumentar, a temperatura vai aumentar na mesma proporção. Se a pressão diminuir, a temperatura também irá diminuir na mesma proporção. Então nós temos aqui um exemplo. Ó. Considere um recipiente lacrado com volume constante. Não vai entrar nem sair gás, a tampa não irá se mover, extremamente rígida, mantendo o volume do recipiente constante. Lá dentro nós temos uma massa gasosa. Muito bem, se esse gás sofrer uma transformação, mantendo o seu volume constante, se ele aumentar a pressão, ele vai aumentar a temperatura. Se ele diminuir a pressão, ele vai diminuir a temperatura. Também posso dizer o contrário. Se ele aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão. Se diminuir a temperatura, vai diminuir a pressão. Então vamos aqui à situação 2, ó, onde nós estamos fornecendo energia, calor. O que vai acontecer com a temperatura interna? Vai aumentar. Se a temperatura vai aumentar, a pressão irá aumentar na mesma proporção, haja vista que o volume se manteve constante, pois é uma transformação isovolumétrica. Então nós temos aqui, ó, N mols de gás que ocupam o volume V1 e está a uma temperatura T1, uma temperatura inicial. Exerce a pressão P1 sobre as paredes do recipiente. Legal. Os mesmos N mols do gás são aquecidos à temperatura final. A tampa hermética não deixa o volume crescer. As moléculas se agitam e aumenta a pressão nas paredes do recipiente. Ou seja, aumentou a temperatura, aumentou a pressão na mesma proporção. Logo, nós podemos representar uma transformação isovolumétrica no gráfico da pressão pela temperatura. Dê uma olhada, ó. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. O gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem. Então veja, a uma pressão de 1 atm, nós temos uma temperatura de 100 Kelvin. A uma pressão de 3 atm, ao triplicar a pressão, a temperatura triplicou para 300 Kelvin. Ao passar a pressão para 5 atm, a temperatura ficou 5 vezes maior, indo para 500 Kelvin. Então nós temos aqui a pressão e a temperatura. São grandezas diretamente proporcionais? Então o gráfico disso é uma reta que passa pela origem. Então numa transformação isovolumétrica, o volume se mantém constante. A pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, como nós podemos observar no gráfico. Tudo bem? Tranquilo? Então agora, dando sequência, a última transformação da aula de hoje é a transformação isobárica, também denominada de Lei de Charles. A transformação isobárica é uma transformação onde a pressão do gás se mantém constante. Neste caso, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Vamos novamente à equação da Lei Geral dos Gases Perfeitos, que rege as transformações gasosas. Numa transformação gasosa onde a pressão se mantém constante, a pressão inicial é igual à pressão final. Então nós podemos cancelar P1 com P2. Vai sobrar aqui V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A representação, então, aqui, né, nessa equação, mostrando para a gente que o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Numa transformação isobárica, quando o volume aumenta, a temperatura aumenta na mesma proporção.
Quando o volume diminui, a temperatura diminui na mesma proporção. Então nós temos aqui, ó, uma situação. Se a pressão e a quantidade de matéria são constantes, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então o que vai acontecer? Aqui nós temos um recipiente onde nós podemos aquecer este recipiente lentamente. Vou aquecer o recipiente, tá? Lentamente. Aquecendo o recipiente lentamente, tá bom? Vamos considerar também que essa tampa possa se mover livremente sem atrito nenhum, ok? Aquecendo-se lentamente, a pressão interna da massa gasosa se mantém praticamente constante, transformação isobárica. A pressão interna aqui, ó, se mantém praticamente constante, moçada. Aquecimento lento. E a tampa vai subindo lentamente. A pressão se mantém praticamente constante lá dentro. Então, se a pressão se mantém praticamente constante, nós temos uma transformação isobárica. Então, ao fornecer calor, você vai aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, vai aumentar o volume. É por isso que a tampa sobe. Então, nós temos aqui, ó, um aumento de volume do gás. Por quê? Porque o processo de aquecimento aumentou a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta o volume na mesma proporção. Transformação isobárica, mantendo-se a pressão constante, porque o processo foi lento, o êmbolo não tem atrito, não tem resistência, está completamente livre, então pode subir sem nenhum problema. A pressão constante, né? Observe então que a transformação isobárica ela pode ser representada num gráfico do volume pela temperatura. Olha lá. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se o gás ocupa um volume V, por exemplo, ele tem uma temperatura de 100 Kelvin. Aumentando o volume para 2V, a temperatura dobra para 200 Kelvin. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Está aí a representação gráfica do volume pela temperatura. Transformação isobárica, lei de Charles. Legal. Lembrando que essas transformações são válidas para gases perfeitos ou ideais, mantendo-se a mesma quantidade de mols durante a transformação gasosa. Então, pessoal, nós encerramos a aula de hoje, que é a parte de gases perfeitos, um tema extremamente importante, principalmente para o nosso próximo assunto, que é a parte de termodinâmica, onde nós vamos aplicar o conhecimento de gases perfeitos dentro das leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, apresentando os conceitos de trabalho, de calor, de energia interna, e a segunda lei da termodinâmica, que é um assunto importante referente às máquinas térmicas. E assim, nós encerramos o encontro de hoje. Boas semanas e até a nossa próxima aula.